Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e hoje, no programa Eclésia, como de costume, trataremos de mais um assunto relacionado à catequese e à história da igreja, pois justamente esses dois pilares compõem os principais assuntos que comentamos aqui no programa Eclésia, catequese e história da igreja. O programa Eclésia é um programa de doutrina católica, um programa sobre a Igreja Católica, onde a gente discute diversos assuntos relacionados justamente às belezas da Santa Igreja Católica, né? Já que a Igreja Católica é tão rica, tão vasta, né? de riqueza, os seus assuntos sempre interligados, ora com abordagens teológicas, históricas, catequéticas, enfim. O programa Eclésia, então, resume, né, os principais assuntos da Igreja Católica e a gente aprende um pouco mais com essas riquezas através dos nossos comentaristas que sempre nos ajudam aqui toda semana no programa Eclésia. Já vou dizer qual é o assunto de hoje, mas antes quero dar boa noite ao Padre Guido Montinelli, que está aqui ao meu lado hoje. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric, e boa noite, prezados amigos, telespectadores. Mais uma vez, chegando nas vossas casas, não cansamos de anunciar a palavra de Deus. Na verdade, Jesus enviou os seus apóstolos numa viagem, digamos assim, sem retorno. Porque quanto mais se conhece a palavra de Deus, mais não somente a apreciamos, mas temos a vontade de transmiti-la também aos outros. É a nossa missão, usando os meios de comunicação social, com muita prudência, com muita humildade, mas com aquela alegria de poder informar corretamente aos nossos amigos e ter um conhecimento mais perfeito, sabendo que o amor aumenta através do conhecimento. Muito bem. No programa de hoje, vamos falar sobre um personagem importantíssimo da igreja primitiva, né? No início do cristianismo, esse personagem colaborou muito com a organização da igreja e nós vamos falar especialmente sobre alguns escritos desse personagem. Vamos falar sobre as cartas de Santo Inácio de Antioquia, né? Na verdade, são 7 cartas atribuídas a Santo Inácio de Antioquia e que, obviamente, quando a gente se depara com esse conteúdo, a gente aprende muito, pois Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia, viveu num período interessantíssimo. Ele nasceu no ano 35 da era cristã. Exato, diácono Eric. Vejam bem, no ano 33 temos, né, Jesus que termina a sua missão aqui na Terra. No ano seguinte, a grande conversão de Paulo. Que aconteceu no ano 34, bem lembrado. E no ano 35, ano seguinte, nasce na cidade de Antioquia, na Síria, este homem, Inácio, que deixará o seu nome registrado na igreja primitiva pela riqueza de conteúdo de valores que ele defendeu e aprovou. Na verdade, a gente está falando de um bispo, né? Sacerdote e bispo, Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo justamente dessa cidade de Antioquia, sucedendo no trono de Antioquia o próprio São Pedro, Sim. O próprio apóstolo Pedro, né? Vale sempre lembrar que Pedro, antes ainda de ir para Roma, né, assumiu a cadeira, a cátedra de Antioquia, como o primeiro grande bispo daquela cidade de Antioquia. Padre Guido, nós já falamos aqui em outras oportunidades, mas não custa nada a gente, né, relembrar nossos amigos. Sim. A partir de Jerusalém, o cristianismo lá em Jerusalém, por razões óbvias, né, estava presente naquela cidade. Foi lá que nosso Senhor Jesus Cristo morreu, por exemplo. Certo. E depois, nos primeiros tempos, logo depois da ascensão, morte e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. Ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, e os discípulos se espalharam por algumas cidades. Sim. Antioquia é logo do início dessa história, não é? Exato. Temos duas Antioquias, inclusive, né? Não devemos confundir, né? Exato. Tem a Antioquia da Síria, terra natal de Santo Inácio, e a Antioquia da atual Turquia. Certo. Exato. Ok. Os apóstolos, quando Jesus os enviou no mundo inteiro, enfrentaram, digamos assim, povos diferentes, evangelizando. Primeiro a região ao redor de Jerusalém, a Judeia. Depois para Samaria. Depois subiram para Galileia, para depois entrar naquela região que era chamada de Ásia Menor, a atual Turquia, certo? Alguém poderia perguntar, padre, por que não foram para o sul? Porque logo após, fora de Jerusalém, se entra no deserto. Eles preferiram exatamente enfrentar logo as cidades com a evangelização.
Foi um trabalho incansável. Claro, chegavam aos povos e se apresentavam a doutrina de Jesus, muitas pessoas ficavam de boca aberta, porém faziam também tantas perguntas, diante das quais não sabiam responder bem. Foi necessário, inclusive a história fala disso, de encontros, realizar encontros, até concílio dos primeiros bispos espalhados no mundo, para avaliar a caminhada que a igreja estava fazendo para determinar um caminho, digamos, homogêneo, igual para todos, e, sobretudo, para vestir a mesma camisa do time. Por quê? Porque, infelizmente, os apóstolos se encontravam também heresias. E nós notaremos neste programa de hoje as cartas que ele escreveu, pelo menos as que chegaram para nós. Com certeza deve ter escrito muitas outras. Uma estratégia que Santo Inácio usou para manter viva a chama da fé. Inácio era ainda menino quando São Paulo já começava a mandar as suas cartas para cidades que ele chama de igrejas, que acabava de evangelizar. Certo. E este fato de manter vivo este relacionamento caracterizou exatamente a vida cultural até da igreja. As cartas eram lidas publicamente nas assembleias, nas casas de alguém, não existiam igrejas, né? E só depois, num segundo momento, é que aparecem os primeiros evangelhos. Alguém poderia dizer, mas Padre Guido, o senhor não está confundindo? Eu tenho a Bíblia em casa. A Bíblia fala primeiro dos evangelhos, depois do livro dos Atos dos Apóstolos e depois das 21 cartas. Sim, mas cronologicamente falando, primeiro foram escritas as cartas, ainda lá pelo ano 40, certo. Quando Inácio era menino ou bebê ainda. 5, 6 aninhos de idade. 5, 6 anos de idade, exato. Só no ano 60, 62, começam a aparecer os primeiros evangelhos. Certo. Esta estrutura está colocada assim na Bíblia que cada um de nós tem. Agora, Santo Inácio, ele, como nós sabemos, sentiu-se atraído até criança à religião cristã, recebeu o batismo, recebeu também um dom de Deus que era aquele da pregação. Fez questão de conhecer e aprofundar a palavra de Deus. E diante das primeiras heresias que começavam a nascer para cá e para lá, este homem foi um verdadeiro missionário. Ele percorria a pé todas aquelas regiões ao redor da cidade de Antioquia, evangelizando e mantendo a chama da fé acesa, enfrentando até inúmeros sacrifícios e digamos assim, não considerando nem nada de si mesmo. Eu, no intervalo, falei para o diácono Eric que eu tive como professor de patrística, quando fiz o doutorado em Bíblia, na Universidade Urbaniana de Roma, era o então cardeal Joseph Ratzinger. Que viria a ser o Papa Bento XVI, que era, uso a palavra bem clara, enamorado mesmo de Santo Inácio de Antioquia. Aliás, um dia, Ratzinger me disse, Padre Guido, o senhor é natural de Milão? Sim, falei. Eu comparo, palavra dele, eu comparo Santo Inácio de Antioquia a São Carlos Borromeu, bispo de Milão. São Carlos Borromeu, um grande bispo naquele período, logo após a Reforma Protestante, que organizou muito bem a igreja naquele período. É perfeito, é aí que é a motivação. Eu perguntei, já prevendo a resposta, e ele exatamente acertou o que estava passando também na minha cabeça. Pela dedicação como verdadeiro pastor, ele percorreu São Carlos Borromeu e também São Inácio de Antioquia, todas aquelas regiões, gente enfrentando perigo de qualquer tipo, mas acreditando plenamente de ser, digamos assim, o braço direito de Deus. Chegando, não perdiam tempo para evangelizar. Interessante. Bom, Santo Inácio nasceu no ano 35, né?
tornou-se bispo de Antioquia, lembrando que São Pedro, né? São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia na Síria, né? Depois Evódio sucedeu São Pedro na cátedra de Antioquia e aí o próprio Santo Inácio, né? Então, portanto, nós estamos falando de alguém que está muito próximo à era dos apóstolos. Dizem, bom, Santo Inácio de Antioquia conviveu com São Paulo, mas dizem, né, a tradição que chega até nós, se bem que a gente não tem como comprovar de maneira absoluta, mas muito provavelmente foi o próprio São Paulo apóstolo que ordenou Santo Inácio. Não é isso que diz a tradição, Sim, Padre? exato. E o que poderia dizer, Diácono Eri? Não cheguei a fazer um estudo específico sobre isso, mas os documentos que encontrei comprovam. Muito provavelmente foi São Paulo que ordenou Santo Inácio de Antioquia, né? Bom, então ele conviveu com os apóstolos. Porém, apesar dele ter sido sucessor de São Pedro na cátedra de Antioquia, né? Ou seja, foi bispo no mesmo lugar onde São Pedro teria sido bispo, antes ainda de São Pedro ir para Roma, hein? A gente está falando de um período antes ainda de São Pedro ir para Roma. Mas para dizer de um apóstolo que ele foi realmente discípulo, não foi São Pedro e nem São Paulo. A gente está falando de um outro apóstolo, aquele apóstolo que Jesus amou. Não foi ele, Padre Guido? Que foi o mestre, São João? Exato. Foi o mestre de Santo Inácio? De todos os apóstolos, foi aquele que mais viveu. É autor não somente do Evangelho, temos também 3 cartas, é o livro do Apocalipse, né? E ele, na sua idade avançada, mantinha um grande relacionamento afetivo com todas as comunidades por ele evangelizadas. E também respondia a tantas perguntas que chegavam a ele, né, através destes apóstolos ou destas pessoas que não entram. Santo Inácio não é um apóstolo, mas mereceria também este título, né? Pelo amor com o qual ele se sentiu enviado. Apóstolo significa enviado a anunciar o Evangelho no mundo, nos primeiros tempos da Igreja, que temos que reconhecer, foram os tempos mais difíceis. Certamente. Então, Santo Inácio de Antioquia é discípulo de São João, né? O apóstolo São João é justamente o mestre de Santo Inácio de Antioquia, mas veja, conviveu com São Paulo, né? Sucessor de São Pedro na cátedra de Antioquia, quer dizer, está muito presente ali a era apostólica. E, Padre Guido, é verdade, né? Quando a gente ouve falar que foi justamente lá em Antioquia que foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, né? Justamente nessa cidade lá na Síria, Antioquia. Mas também a tradição nos apresenta que foi o próprio Santo Inácio de Antioquia que começou a usar a expressão católica para a igreja. É verdade isso? É verdade. E a palavra católica significa, em português, melhor, universal. Certo. Isto é, não uma religião limitada a uma região ou um país. Caso prático, Diácono Eric é brasileiro, Padre Guido é italiano. Temos culturas diferentes, falamos um idioma diferente, desculpe o meu português, mas quando se trata de assuntos da fé, temos a mesma linguagem. Porque é católica. É uma presença no mundo inteiro. Hoje, celebrei a Santa Missa, o trecho do Evangelho, que esta manhã eu li, foi lido também, ou está sendo lido neste momento, até nas Ilhas Filipinas, claro, um outro idioma, no mundo inteiro é a mesma linguagem religiosa. Isto é muito importante, não para fazer uma crítica, por exemplo, será que nós encontramos 2 igrejas protestantes iguais? Não são igrejas católicas. Agora, este termo de Igreja Católica, destinada exatamente a estar presente no mundo inteiro. Mas, padre, é verdade, estava presente no mundo inteiro? Não. Seria necessário mais um longo tempo, praticamente 200 anos ainda, e chegar a 2 imperadores. O imperador Constantino, no ano 313, que baixou um decreto de liberdade de culto para os cristãos na época dentro do Império Romano. E um pouquinho mais tarde, estamos novamente em Milão, na minha terra,
O outro imperador, Teodósio, aí sim, ele promulgou um decreto classificando a religião católica como religião oficial do Império Romano, certo? E hoje, infelizmente, temos que abrir os olhos contra o abuso desta palavra católica. É traduzida, por exemplo, para alguém com a palavra universal. E já entenderam onde é que o Padre Guido quer chegar nesse momento. Cuidado para não cair nestas ciladas. Não há coisa pior de manipular a Sagrada Escritura. Fico, não porque estou formado em Bíblia, mas fico seriamente perturbado quando isso acontece. Tenhamos todos muita humildade quando tratamos de assuntos religiosos. Agora, é verdade, ele usa já esta terminologia, né? Igreja Católica, isto é destinado a ser universal. Porque quando o mesmo Jesus havia falado que haveria um só rebanho, sob a chefia de um só pastor, já anunciava a Igreja Católica. Bom, só o fato de saber que Santo Inácio de Antioquia viveu do ano 35 ao ano 107, sim, portanto nasceu no ano 35, morreu no ano 107, foi martirizado, já a gente fala sobre o martírio de Santo Inácio. O fato dele ter vivido nesse período e usar a expressão Igreja Católica, e alguns papas naquele período já tinham passado pela Igreja, cai por terra aquela distorção que a gente ouve por aí, especialmente entre alguns protestantes, que dizem de maneira errada que foi o próprio imperador Constantino que fundou a Igreja Católica. Né? Você está falando do ano 107, para trás. Como é que só no ano 313, né, muito tempo depois, alguém ia pensar na Igreja Católica como a gente conhece hoje? Bom, isso é uma falácia, isso é uma mentira das grandes. Já foi assunto do programa Eclésia hoje, mas valeu esse parênteses. Então, Padre Guido, a gente está falando de um personagem ligado ao início do cristianismo, ligado à era apostólica, que escreveu pelo menos 7 cartas de evangelização e catequese, que o senhor vai comentar para a gente na sequência, sim, que usou pela primeira vez a expressão Igreja Católica, que foi discípulo de São João e que, quando foi martirizado no ano 107, ele foi martirizado justamente em Roma, né? Foi levado até Roma, foi martirizado lá no famoso Coliseu, né, Padre Guido? Foi lá que ele foi martirizado. Ele foi martirizado no mesmo tempo e na mesma época que foi perseguido e também martirizado São Clemente de Roma. Sabe quem é São Clemente de Roma? Pedro, Lino, Anacleto, Clemente. Ele morreu ao lado do 4º Papa. Né? São Clemente de Roma é o 4º Papa da história da Igreja. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente. Santo Inácio de Antioquia morreu justamente com o 4º Papa. Quer dizer, história fiada essa ideia de que foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Valia a pena abrir esse parênteses aqui. Agora, Padre Guido, para a gente potencializar o nosso tempo aqui, que o assunto é longo, o senhor poderia fazer um resumo para a gente dos principais assuntos que Santo Inácio de Antioquia tratou nas suas cartas? Sim, exato. Olha, Santo Inácio de Antioquia fez questão de caracterizar nas suas cartas, que enviou para várias pessoas, os temas principais, os artigos principais da nossa fé. Com destaque: unidade da Igreja, primazia da Santa Sé em Roma, dogma da Santíssima Trindade. E era também devotíssimo de Nossa Senhora e já lançava nos seus escritos a possibilidade da Imaculada Conceição. Olha só. Nossa, lá nos primórdios. Já nos primeiros tempos da Igreja, exato. Porque vale lembrar, né, Padre Guido, que aqui antes do ano 107, a gente não tinha ainda o credo como a gente tem hoje. Por isso, não somente não tinha, mas a Igreja estava num trabalho constante de formulação dos vários artigos. Mas havia também, porém, pessoas que usavam a filosofia numa maneira não coerente com a teologia e não admitiam exatamente os principais mistérios que somente a nossa fé pode caracterizar. Foi necessário um profundo estudo
como também uma sequência de encontros para definir também tudo isso, certo? E graças a Deus que chegamos a uma boa conclusão. Mas é verdade, como se diz, que a filosofia é irmã da teologia. Tá? Mas deve haver também um diálogo de entendimento recíproco diante de uma verdade de fé que, uma vez pronunciada, não poderá ser nunca tirada ou, pior ainda, modificada. Vale lembrar, assim como um rápido comentário, que o trabalho de São Justino Mártir, ou São Justino de Roma, né, é depois alguém que vai organizar o pensamento filosófico no meio, né, da discussão cristã, e fez um belíssimo trabalho, Santo Justino, né, Mártir. Agora, Santo Inácio de Antioquia, a gente pode dizer, Padre Guido, que esse trabalho resumido, especialmente nas cartas dele, é uma espécie de vestígios que depois vão ajudar na prefiguração do conteúdo do próprio credo como um todo? Confirmo plenamente. Ele estava bem preparado, teologicamente falando, para anunciar o que ele escrevia. Lembro que as cartas eram lidas nas assembleias, não existia a Santa Missa como estrutura litúrgica como no dia de hoje, né? Mas se celebrava nas casas, e quando chegavam as cartas dos apóstolos ou destes grandes homens que se destacaram pela doação de si mesmo para a mesma causa de Cristo, as cartas eram lidas e comentadas, e nasciam tantas perguntas que nem sempre, inclusive, tinham uma solução imediata. E se tratava exatamente de formular a estrutura do nosso credo. Bom, então, Padre Guido, vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo. Na volta, vou pedir para o senhor resumir o conteúdo e dizer para quem foi cada uma dessas cartas. O senhor disse para quem foi endereçada e um resuminho do conteúdo de cada uma delas, tá certo? Perfeito. Então, não sai daí, a gente volta já já, entrando propriamente dito nesse assunto, né, as cartas de Santo Inácio de Antioquia. O Padre Guido vai fazer um resumo para a gente, vamos entender um pouco mais sobre esse conteúdo. A gente volta já já.